Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Hoje na Escola Dominical nós vamos continuar aprendendo sobre o livro de Romanos e hoje vai ser do capítulo 8 ao 11. Eu gostaria que você abrisse no capítulo 8, eu vou estar lendo do versículo 1 ao 6, que diz assim: nenhuma condenação, o pendor do Espírito. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. É motivo de gratidão a Deus, porque nós estávamos condenados por causa do nosso pecado, mas Ele, através da cruz de Cristo, nos livrou do pecado e da morte. E hoje nós andamos segundo o Espírito. Amém? Vamos estar orando para agradecer? Deus bendito, eu louvo e exalto o Teu nome, porque Tu és maravilhoso, digno de receber toda a honra e toda a glória. Te agradeço, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus, porque o Senhor perdoou todos os meus pecados, ó Deus, na cruz do Calvário. E hoje eu tenho vida, tenho paz, posso gozar da Tua presença, Pai, e da Tua bondade, da Tua graça em minha vida. Ó Deus, muito obrigada por esse dia, obrigada pela Tua presença conosco. Em nome de Jesus. Amém. Eterno Pai, Teu povo congregado, humilde em tua, Teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para Ti. Deus Santo, livre ao grande Deus clamamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus aos céus benditos pés sentados, queremos Teu conselho receber, e sendo forte mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em Ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados, na plenitude do Teu vasto amor. Ensina aos Teus Espírito Divino, dissipa as trevas desses corações, e com a luz do Seu celeste ensino, venha aclarar as santas instruções. Avive nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória entrega os santos anjos de prazer. Paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Vamos orar e dar início então ao nosso estudo da palavra do Senhor. Feche seus olhos e falemos com o Senhor. Pai, em nós Te louvamos, ó Deus, o privilégio da Tua presença e graça, Pai. Pedimos agora sabedoria ao Senhor para poder estudar Romanos capítulo 8, 9, 10 e 11. Nos dê direção, nos dê discernimento, nos dê sabedoria para que possamos, ó Deus, entender, compreender, aplicar nos nossos corações e nossas vidas, ó Deus, e no dia a dia também, Senhor. Cuida de nós,
nos dê sabedoria em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estudar, irmãos, a palavra do Senhor, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8 ao 11, onde o Senhor faz suas promessas, onde nós, como sempre, continuamos incrédulos, não fazendo aquilo que é a vontade do Senhor, mas compreendendo, aprendendo, apreendendo e, finalmente, colocar em prática os conceitos da palavra de Deus. O grande princípio é: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2, a gente vai entendendo e compreendendo, essas duas dimensões interessantes. A dimensão interessante de estar em Cristo Jesus, estar em Cristo Jesus e viver as dimensões claras do estar em Cristo Jesus. Então vamos aprender e colocar em prática em nossas vidas. Nunca mais aquele que recebeu a graça da salvação, nunca mais ele experimentará o afastamento, nunca mais experimentará a separação do amor do Senhor, pois este amor está fundamentado na morte, na ressurreição, nas estruturas apresentadas por Jesus Cristo, A base da nossa história, a base das nossas estruturas é aquilo que foi feito por Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Seja tem a gente nascido na igreja, tem a gente chegado na igreja depois, as estruturas que nos guardam é aquilo exatamente que foi feito por Jesus na cruz do Calvário. Na primeira parte nós estudamos sobre a depravação total do ser humano, seja o ser humano fora da igreja, ou seja, o ser humano dentro da igreja que não leva a graça de Deus a sério. Ambos são depravados, e até aquele mesmo que leva a graça de Deus a sério também, a base da sua fé não é aquilo que ele faz, mas é aquilo que Jesus já fez. Aprendemos sobre a justificação nos capítulos 4, 5, 6 e 7, e agora vamos entendendo que essas promessas de Deus, essa capacitação, essa moldura do Pai, a graça toda-poderosa, nos ensina a caminharmos para o final, que é o capítulo 12, 13, 14, 15, 16, que fala da nova vida. Então vamos estudar hoje essa moldura da graça divina, essa estrutura. Deus faz a moldura e nos coloca na caminhada. Vamos falar um pouquinho mais dessa moldura do estar em Cristo Jesus, e fundamentar então a nossa fé naquilo que Jesus já fez. Ok. A justificação, ela transporta aquele que foi escolhido pelo Senhor para uma realidade muito nova, muito maior. Agora, o justificado está em Cristo Jesus, fundamentado naquilo que foi feito por Cristo Jesus. E a primeira promessa: não há mais condenação, ok? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora a gente é livre do peso da culpa, livre da condenação pelo pecado. O cristão, o servo de Deus, começa a sua nova caminhada sendo totalmente inserido na maravilhosa graça de Jesus. O cântico que a gente pode cantar, maravilhosa graça, maior que o meu pecado, a qual traz muitos benefícios, vários benefícios, e dizer todos os benefícios para este novo homem. Nessa caminhada, tanto a depravação do capítulo 1 quanto o legalismo do capítulo 2 são combatidos com base no perdão concedido e na paz estabelecida com Deus através de Jesus Cristo. No capítulo 5, versículo 1, quando diz assim: justificados, sem pecados, justificados através da fé. Agora nós vivemos a paz, o amor, a alegria e o ânimo através de Jesus Cristo. O que o Senhor fez foi nos justificar na cruz do Calvário, e agora, através dessa justificação, nós vivemos as dimensões práticas na consciência daquilo que foi feito por Jesus. E essa consciência, essa moldura, esse salvar de Jesus Cristo, que invade a nossa vida no aqui e agora, no eternamente, e nos dá a dimensão prática no dia a dia, é a base para a gente ter um relacionamento bem interessante. Esse relacionamento leva ao crescimento, leva ao amadurecimento cristão, ao entendimento da luta interior que vem com a consciência renovada e que se torna cada vez maior e mais intenso à medida que a palavra, que a lei do Senhor é aplicada ao novo coração. E a gente entende isso, a gente vai entender isso da seguinte maneira: no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas eu percebo nos meus membros que tem uma outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, que me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor.
Então a gente se posiciona nessa guerra entendendo que a realidade da graça combate a vaidade, o egoísmo, o orgulho, né? E essa falta de fé, essa incredulidade que a gente tem, que eu tenho e que você tem. Por isso que Romanos vai nos ensinar que a gente precisa compreender o Evangelho. E a gente precisa ler o Evangelho diariamente, porque o Evangelho dá fé. E vai matando a vaidade. Se a gente não lê a Bíblia, a vaidade invade e a verdade cai por terra. Se a gente cobre a vaidade com a verdade, aí a verdade é verdade e a vaidade é enfraquecida. Você quer ver um homem de Deus enfraquecido? É um homem de Deus que não se alimenta de vaidade. Ele não bebe a vitamina B dele, a vitamina Bíblia dele todos os dias, e por ele não usar a vitamina B dele, ele vai se enfraquecendo na graça. Como que pode, né, a gente enfraquecer na graça se a gente não tem o bom hábito de ler a Bíblia, né, e depois fazer oração? Tem gente que enfatiza só a oração, né? Tem que fazer oração, tem que fazer oração. Não, tem que ler a Bíblia, tem que ter vida devocional. Porque a vida devocional leva a gente a 3 atitudes. A vida devocional leva você a uma ação, a oração e a adoração, né? A oração não leva você, né, a nada disso, né? A vida devocional, a vida com Jesus, a vida de conhecimento de Jesus é que leva você à ação, à oração e à adoração. Então, antes de orar, leia a Bíblia, né? Compreenda a voz do seu pai. Antes de falar com ele, ouça a voz dele, né? E aí você ora, né? A gente tem uma guerra, sim, uma guerra interior. Se você prestar atenção, tudo o que eu precisava foi feito por Jesus na cruz do Calvário, né? Já foi feito por Jesus na cruz do Calvário. É o famoso tetelestai, né? Tetelestai, está consumado, uma frase de Jesus lá em João capítulo 19, versículo 30. Só que se a gente não se alimenta da verdade, a vaidade humana, os desejos humanos começam a se levantar, até em termos de espiritualidade, e trazer uma explicação para a gente que não é a verdade, né? A gente tem livros escritos sobre isso, né? Provérbios foi escrito sobre isso, Eclesiastes foi escrito sobre isso. Aliás, Eclesiastes é a mensagem de hoje à noite aqui na nossa igreja. Eclesiastes capítulo 3, como lidar com o tempo do Senhor. Senhor, que tempo é esse? É tempo dele. Como que eu faço para lidar com esse tempo? Então está aí, né, à noite esteja conosco para ouvir sobre como lidar com o tempo do Senhor, tá bom? Nós temos uma luta guerreando contra a lei da nossa mente, a nossa própria carne. A nossa própria carne, quando ela não entende as verdades de Deus, ela está em conflito, né? Mas graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, que tira os conflitos do nosso coração e nos alicerça num condicionamento espiritual e não num condicionamento carnal, ok? Então, se você está passando por luta, vai ler a Bíblia, né? Toma remédio de Bíblia, né? Aí, você tomando remédio de Bíblia, as coisas começam a melhorar no coração. E aí, o Salmo 46 vai dizer assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, né? Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, sou eu que mando nas nações, sou eu que mando na terra, para que a terra se aquiete, ok? Vamos lá. A partir do capítulo 8, Paulo escreve sobre a aplicação da graça a favor, o favor imerecido do Senhor, anunciado nas suas promessas. Essa graça é a forma pela qual o Senhor chama os pecadores escolhidos para a salvação, a fim de aplicar neles todos os benefícios da obra salvadora de Jesus Cristo. A graça é o favor imerecido de Deus, onde Ele coloca para nós, em nós, tudo aquilo que a gente nunca iria merecer. Coloca para os gentios que se convertem, coloca na mentalidade do povo da igreja, né? Porque o que nos iguala com as pessoas de fora da igreja é o fato da gente estar dentro da igreja sem conscientização nenhuma daquilo que já foi feito por nós. Então, como que eu faço para ser uma praga, como as pragas que estão fora da igreja? Estou falando isso, mas o termo é errado, né? Como é que eu faço para ser tão gentio como os gentios que estão fora da igreja? É só não usar dos benefícios que foram dados de presente para você. É só não usar os benefícios que foram entregues para você na cruz do Calvário. É só não ter, né, tempo devocional, é só viver de qualquer jeito, que daqui a pouco você está igualzinho às pessoas que estão fora da igreja e que não entenderam nada dos projetos de Deus. É rapidinho para a gente ser a mesma coisa, né? Então entra, meu irmão, nesse condicionamento de treinamento, né? Vai ler a Bíblia, né? Leia a Bíblia, faça a oração, então, se você quiser crescer. Eu vou fazer uma música, né? Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Tá bom? Então vamos lá.
Em um mundo de pessoas totalmente depravadas e separadas de Deus por causa do pecado, a graça vem como presente de restauração da comunhão, um presente preparado na eternidade e revelado aos filhos que foram escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo. Esta é a base para os assuntos dos capítulos 8 a 11 da carta de Paulo aos Romanos. O mundo está cheio de estresse, de angústia, de desespero, de ignorância. E a gente corre o risco de, mesmo estando dentro da igreja, viver angústia, estresse e também ignorância. Então Paulo vem dizer assim, gente, vocês foram separados para não viver os estresses e angústias que este mundo oferece. Vocês são as estruturas conscientes para viver diferente daquilo que é a vontade de Deus para a vida de vocês, para que vocês então, como sal da terra, como luz do mundo, transborde a consciência da onipotência, da onisciência, da onipresença de Jesus. Mas vocês precisam ter isso. Gente justificada, gente santificada, gente caminhando para a eternidade, amados, alegres, em paz, cheios do Espírito Santo, cheios de pensamentos do bem, cheios de atitude renovada, cheios de fé, cheios de mansidão e cheios de domínio próprio. A dimensão boa da graça de Deus é que ela nos transforma aqui, para que aqui as nossas atitudes sejam conscientes, conscientizadoras, sejam atitudes que dignificam e glorificam aquilo que foi feito para nós, a justificação ali na cruz do Calvário. O tetelestai de Deus, o cumprimento das suas promessas perfeitas, nos muda, nos transforma, nos molda, nos dá forma para vivermos uma nova vida. Ok? Vamos ler e entender então, capítulo 8. Estar em Cristo Jesus. Separa aí a sua caneta, a sua Bíblia, seu óculos, seu caderno e vamos estudar então o capítulo 8. Estar em Cristo. Vamos lá. A vida prometida ao homem, que é justo pela fé, é descrita como vida caracterizada pela habitação do Espírito Santo. Essa vida prometida ao homem, que é justificado pela fé, é necessariamente também a vida em que a lei de Deus está sendo estabelecida e cumprida. Vida que aqui e agora apresenta a promessa da ressurreição da vida eterna. Esse é o comentário da carta aos Romanos da Edições Paulinas, e trazendo para a gente a demonstração e a clareza de que aqueles que foram lavados pela graça de Deus, além de lavados pela graça de Deus, purificados pela graça de Deus, eles dão um bom testemunho onde estão inseridos. E agora, o estar em Cristo, ele é definido por aquilo que a gente sente e pelo que as pessoas que olham para nós agora conseguem compreender, enxergar um novo homem, uma nova mulher cheia do Espírito Santo. Estar em Cristo é a chave de entendimento do capítulo 8. As várias bênçãos descritas neste texto se originam no fato de o pecador que foi justificado, que recebeu o perdão, que foi limpo das suas transgressões, estar agora vivendo não mais preso na depravação total e nem na busca pela justiça baseada em si mesmo, nem mais sim por estar totalmente envolvido na graça maravilhosa e soberana de Jesus Cristo. Vamos caminhar. A figura depravada dá lugar ao novo homem, que já não sofre a condenação do pecado. Olha o texto. Nós temos o velho homem e temos agora o novo homem de Jesus. O velho homem depravado, longe de Deus, o velho homem legalista, tentando ser salvo pela lei, tentando dizer, eu sou bonzinho, eu sou legalzinho. O velho homem condenado, o velho homem escravo do pecado, o velho homem morto como consequência do pecado. E aí o novo homem, o seu novo viver em Cristo, justificado não por aquilo que ele é e pode fazer, mas pela fé. Não mais condenado, mas livre da condenação, pois a lei que o condenava, ela foi totalmente obedecida, suprida e satisfeita por Jesus Cristo. Não é mais escravo do pecado, agora é filho, adotado nas mesmas dimensões do amor de Deus pelo Filho. Não é mais morto como consequência do pecado, mas agora está vivo, esperançoso da vida eterna, consolado, confortado e em crescimento na presença de Jesus. Olha aqui quantos benefícios para nós, os justificados, quantos benefícios para o novo homem, que agora só tem uma luta, irmãos. A gente pensa, o pecado foi perdoado, as culpas foram perdoadas, o diabo foi vencido na cruz do Calvário, os capetinhas foram algemados, estão tudo aguardando o julgamento lá, não sei na onde. E a gente totalmente livre, mas lutando contra um camarada chamado ego.
né? Lutando contra si mesmo, né? Combatendo a carne, combatendo a preguiça, né? E vivendo agora na dimensão de conscientização das verdades escritas de Deus. Pensa o quanto somos beneficiados por estarmos em Cristo Jesus, né? E o quanto era ruim não viver em Cristo Jesus. Dessa forma, estar em Cristo traz ao resgatado profundos benefícios que serão experimentados dia a dia até o seu encontro eterno com Jesus. Então, aquele sermão de Romanos capítulo 8, aquele sermão maravilhoso que traz 5 benefícios para aqueles que estão em Cristo Jesus. Primeiro benefício, acabou a condenação, irmãos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha, presta atenção no termo. Nenhuma condenação. Ninguém te condena, a palavra não te condena, Jesus não te condena, o Pai não te condena, seus pecados antigos não te condenam, nenhuma pessoa da igreja tem autoridade para te condenar. Era impossível ao homem conseguir qualquer benefício usando a própria obediência à lei. A lei só revela o quanto o homem é pecador, como ele é incapaz de viver para Deus e de buscar ao Senhor, né? Portanto, a única coisa real que a lei mostra é condenação. Mas essa incapacidade humana foi trocada pela obra de Jesus, o único capacitado para satisfazer a lei. Jesus se identificou com o ser humano em semelhança de carne pecaminosa, para que sua morte física fosse então a oferta pelo pecado, a fim de trazer perdão, cumprindo, obedecendo perfeitamente a lei divina. A libertação do pecado e da morte lançou fora a condenação, abrindo a porta para a vida no Espírito que gera comunhão e paz com o Senhor. Essa nova vida está sempre em crescimento, sempre em amadurecimento espiritual, para que você amadureça e o nome do Senhor seja glorificado. Então, o primeiro benefício de estar em Cristo Jesus é que acabou a condenação. E a gente já pregou isso, né? Graças a Deus na igreja, né? E vai pregar muitas vezes ainda, né? Agora, pois, nenhuma condenação. Quais são os 5 benefícios para os que estão em Cristo Jesus? Acabou a condenação. Isso é maravilhoso. E o segundo benefício está aí, ó, na tela, adoção. Nós não somos mais do espírito de escravidão para ficar com medinho. O medo não faz parte mais daqueles que têm compreensão de estarem em Cristo Jesus. Não dá para a gente ficar de mimimi espiritual, e eu falo isso com muito respeito, atemorizados. Mas a Bíblia diz, a gente não recebeu o espírito de escravidão para ficar de novo atemorizado. Nós recebemos o espírito de adoção. Nós não estamos largados no mundo, como a gente estudou na quarta-feira. Nós somos adotados por um Pai maravilhoso. E o Senhor não brinca em ser nosso Pai. Então a gente não precisa brincar de ser o filho dele, de ser filho do Senhor, de entender todos os benefícios que Ele deu de presente para nós. Olha a mão grandona aí e a nossa mão pequenininha aí, o Senhor segurando na mão de Deus, né? Se as ondas do mar da vida quiserem te afogar, toma consciência, Jesus segurou a tua mão. Então vai, sem medo, sem mimimi, sem medinho, sem cara feia, sem angústia, sem desespero, sem estresse, né? Essa é a palavra de Deus para nós. Sem condenação, o ser humano resgatado já não vive mais como escravo do pecado, mas agora ele é filho. Os filhos não temem, os filhos não duvidam, os filhos confiam, pois foram chamados e adotados para mortificar os feitos do corpo e também para serem guiados pelo Espírito de Deus, sendo também moradas do Espírito de Deus. O filho clama com intimidade pelo Pai, Abba, Pai. Tenha certeza da sua filiação, pois o próprio Espírito está testificando com o nosso Espírito todos os dias, quando a gente lê a Bíblia, que nós somos filhos de Deus. E agora nós somos herdeiros de Deus, de todas as suas promessas. Dessa forma, adotados em Jesus, nós vamos crescendo, aguardando, vou dizer um termo engraçadinho, com ansiedade e com necessidade, o dia de estarmos eternamente na presença do Senhor. Olha, 2 benefícios maravilhosos. Primeiro, acabou a condenação. Segundo, meu irmão, toma consciência. Você é filho de Deus. E Ele não brinca em ser seu pai. Ele não brinca em treinar você como um filho. Então não brinque em ser filho. Ouve os conselhos dele todos os dias. Pai, o que o Senhor quer falar comigo hoje? E na sequência da sua vida devocional, não macumba evangélica, vou abrir aqui em algum lugar aqui para ver o que Deus quer falar comigo. Meu irmão, isso é coisa de criança. A gente precisa ter discernimento de gente madura e ler a Bíblia sequencialmente de Gênesis a Apocalipse. Ou ler um livro, estudar um livro da Bíblia, mas estudar as Escrituras diariamente, compreender as Escrituras e o padrão e o projeto de Deus para a nossa vida diariamente. A orientação pastoral é sempre a sequência de Gênesis a Apocalipse.
Essa é a orientação pastoral. A gente pode também falar assim, pastor, obrigado por orientar, né? Vamos então seguir a tua orientação, né? A gente fez um padrão de leitura aí que a gente distribui na igreja, né? E é bom a gente ter um padrão de leitura, de ler 5 capítulos da Bíblia por dia, e a gente, uma vez por ano, ou 2 vezes por ano, lê as Escrituras como filhos de Deus, como privilegiados do Senhor. Não há mais condenação, as Escrituras nos ensinam isso. Deus é o nosso Pai, as Escrituras também nos ensinam isso, e nós teremos o corpo redimido. Olha que maravilha que está na tela aí. Abre para nós, Mateus. Redenção do corpo, porque na esperança fomos salvos. A esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos, né? A paciência de entender e compreender que nós não somos dessa dimensão, nós somos de um lugar muito melhor. O novo homem restaurado, justificado, perdoado, ele aguarda com expectativa santa a redenção do seu corpo. O perdão e a nova vida não são somente para este mundo, para o aqui e agora, para essa realidade, mas eles abrem a porta para uma perspectiva muito maravilhosa, a vida eterna com o Senhor. Ou, se a gente quer usar o termo vulgar, morrer. Essa experiência, a expectativa do céu, conduz o salvo para uma vida de plenitude aqui, enquanto ele aguarda o seu encontro com o Senhor, né, aguardando ser restaurado definitivamente. Essa plenitude é vista em atitudes que transformam o ambiente, a sociedade, o lugar onde os filhos do Senhor estão inseridos, seja a família, o bairro, seja o trabalho, a escola, o dia a dia, as eventualidades. Vai abastecer o carro, vai na padaria comprar pão, onde quer que ele esteja, ele é alguém em Cristo Jesus. A criação caída em Adão aguarda a revelação desses filhos de Deus, na sua nova natureza, para que haja então um impacto de luz do Senhor visto na vida de seus filhos. Esse tem que ser, deve ser o estilo de vida daquele que é cheio de esperança e que tem convicção da sua redenção e que tem amor pela vida eterna, né? Pode a participação, Mariana, daí a gente explica um pouquinho mais sobre aqueles que são do céu vivendo aqui na terra, né? Missionário Alcino colocou logo no começo. Missionário Alcino. Ele colocou. Tetelestai, já está pago. Telestes, está escrito telestes, ó. Telestes, já está pago, né? O telestes é a ideia do passado perfeito, né? Aquilo que foi feito, consolidado de maneira absoluta, né? Tetelestai é uma palavra que define o que a conta já foi paga, né? Interessante, né? A gente está vivendo com a conta paga, né? Isso é um privilégio para lá de gigante, né? Muito bom, muito bom. E o Gilmar colocou, examinai as escrituras. Presbítero Gilmar, da Igreja Presbiteriana de Vila Maria, Deus abençoe você e sua esposa, né? Bem-vindos, como sempre, à nossa igreja, tá bom? A gente emprestou o presbítero Gilmar um pouquinho lá para Itatiaia, né? Mas ele é nosso também, né? Amém. Deus abençoe, irmãos. Os três benefícios de estar em Cristo Jesus, né? Eu me empolgo com Romanos 8, né? Demais da conta. Romanos 8 fala muito ao coração da igreja, fala muito ao meu coração, né? Tudo coopera, né? Nós somos adotados e nós temos a vida eterna, né? Tudo coopera, não, irmãos. Não há mais condenação. Não há mais condenação. Somos adotados, somos do céu e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, como está na tela aí. Tudo coopera. Sabemos que algumas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é assim que está escrito no texto? Sabemos que algumas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É isso que está escrito no texto, irmãos? Algumas coisas cooperam? Está escrito isso? Ou será que essa tradução está errada? Sabemos que, vou falar devagarzinho, tá? Todas as coisas cooperam. Então, meu irmão, em nome de Jesus, como alguém que está em Cristo Jesus, não reclame. Talvez se a gente ouvir só essa ideia, né? Não murmure, não se sinta angustiado, porque tudo o que o Senhor faz coopera para o nosso bem. Nós que fomos chamados para viver dentro do propósito do Senhor e não dentro dos nossos propósitos. Por isso que Jesus ensinou a orar: Pai nosso que está no céu,
santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, a vontade de Deus. O tempo do Senhor tem propósito e cooperam para o nosso bem e coopera para que possamos adorar e glorificar o nome santo de Jesus. Então isso é muito interessante. O estar em Cristo Jesus nos faz entender que não há mais condenação, somos filhos adotados, somos filhos do céu e que tudo está cooperando para a vontade de Deus e a gente vai amadurecer dentro desse aspecto doido, né, da humanidade, mas que é o projeto de Deus. Olha assim, no meio desse deserto, né, aquela florzinha ali crescendo bonita, né, amadurecendo para a glória de Deus. Né? Como que pode? Uma florzinha no deserto, né, estar tão bonita. Nós somos flores do Senhor no deserto e somos bonitos do Senhor, né, e as pessoas precisam observar isso porque estamos em Cristo Jesus. E Romanos 8 diz isso o tempo todo. Né? A convicção da graça salvadora leva ao entendimento fundamental e necessário que nós estamos muito bem, obrigado. Que tudo coopera para o nosso crescimento e para a perseverança do cristão transformado pela graça. O Espírito Santo que habita em você, servo de Deus, diariamente, traz à memória a certeza daquilo que Jesus já fez, da história completa, perfeita, eficaz, da redenção que resulta em descansar nele. Está tudo bem, meu irmão. Está tudo do jeito que o Senhor planejou. Está tudo cooperando para o desenvolvimento espiritual dos filhos de Deus. Como disse Gilmar, é só examinar as Escrituras e enxergar o Senhor no controle. Olha o que o texto diz. Os que de antemão conheceu, a esses predestinou para serem exatamente conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele, o Filho, o primeiro, seja o primeiro entre muitos irmãos. E aos que ele chamou, predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos justificado, a esses também deu a consciência da vida eterna. A esses também glorificou. Estamos dentro do processo maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Estamos dentro do processo da graça, estamos dentro do processo da conscientização do tetelestai. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que são filhos de Deus, caminhando para o céu, onde todas as coisas da terra cooperam para a maturidade dos filhos de Deus. Tudo coopera e nunca nada iria nos separar do amor de Deus. Ainda que a gente tivesse condições de largar as mãos de Deus, o Senhor não largaria as nossas. E Ele sempre iria treinar os nossos corações sempre para a maturidade e para voltar para o colo paternal e maravilhoso dele. Okay? Nada separa a gente, Nada nos separa do amor de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Essa é a pergunta diante de tantas evidências do amor de Deus. Todos os detalhes da salvação levam à conclusão linda que Paulo faz neste texto, o qual se inicia também com uma pergunta. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que deve ser dito à vista de tanta manifestação do amor de Deus? A moldura da nossa existência é o amor de Cristo. A moldura da nossa existência é o estarmos em Cristo Jesus. Olhando ao redor, o novo homem é levado a contemplar o estado de depravação onde estava e contemplar e enxergar em sua caminhada o amor do Senhor. Os detalhes diários contam que a realidade agora é outra. Não há condenação, não há afastamento, não há morte, não há vitória do pecado, não há mais uma caminhada solitária. A presença de Jesus tem que encher a vida de tal forma que só resta uma pergunta: o que dizer diante de tanta graça? Ou a pergunta de Salmo 116, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. E como se tudo, meu irmão, o que foi falado fosse pouco. Paulo conclui essa parte dizendo que, independente das situações, dos treinamentos e também das fraquezas, o cristão está numa posição privilegiada. Deus é por nós. E quem será contra nós? Quem se atreverá a tirar essa comunhão, esse privilégio dos cristãos? O Senhor que não poupou o seu próprio Filho por amor dos seus escolhidos, vai deixá-los em algum momento sozinhos e também enfraquecidos? Será que qualquer situação pode trazer à tona de novo a condenação que já foi paga ali na cruz do Calvário? Como resposta a essas perguntas estão as palavras graciosas da perseverança de Jesus em seus filhos. E vamos lá.
Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, se foi Deus quem os justificou? Quem condenará, se foi Cristo Jesus quem morreu ou antes que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede e ora por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Está escrito, meu irmão, por amor de ti, fomos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Através de quê? Através daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nenhuma criatura tem poder de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha que moldura maravilhosa o Senhor deu para nós, para que a gente possa entender a sua graça e viver para a glória do seu nome que é santo. Meu irmão, você precisa de mais o quê? Romanos 8 vai dizer assim, que o Espírito Santo ora por nós, vai dizer que Jesus Cristo ora por nós, intercede por nós, e essa intercessão definitiva, ela tem o seu ápice ali na cruz do Calvário também, né? Fomos salvos pela graça. Estamos salvos pela graça. Estamos definitivamente salvos pela graça. O tetelestai do Pai não é uma brincadeira na sua história. Romanos capítulo 8. Essa moldura de Romanos, ela nos dá a dimensão para compreender o passado e para viver o presente e caminhar para o futuro na consciência da nossa glorificação. O que está faltando, meu irmão? Talvez falte conscientização para algumas pessoas, talvez falte conversa com o Senhor, talvez falte comunhão com as Escrituras. A gente precisa ter comunhão com as Escrituras, irmãos, para a gente entender isso, para que a vida da gente seja impactada, formada, transformada e adequada nos padrões de Cristo, e não formada e adequada nos padrões disto, né? Ou é Cristo ou são os padrões disto, né? Então, a gente pode entender a nossa moldura e glorificar o nome de Jesus. Não importam as circunstâncias, essa é a nova condição do justificado, mais que vencedor. Não há nada que mude essa verdade. Nunca mais aquele que recebeu a graça da salvação experimentará o afastamento, a separação do amor do Senhor, pois este amor está fundamentado na morte e ressurreição, no sacrifício, no tetelestai de Cristo. Então, beleza, ok? Romanos 8, a moldura da nossa vida, e agora a gente caminha para o capítulo 9, onde judeus e gentios, né, precisam entender que o Senhor escolheu gente de fora da igreja, gente de dentro da igreja, para mostrar para eles que nenhum deles estava capacitado, mas a capacitação vem do Senhor, né? Vamos aprender nessa moldura, tanto para judeus como para gentios. Tá bom? Romanos 8, moldura para encapar o capítulo 9, 10 e o 11, né? E nos colocar definitivamente capítulo 12, 13, 14, 15 e 16 numa nova vida. Mas vamos entender a moldura, ok? Ok. Capítulo 9 de Romanos. Para quem é tudo isso? Para quem são todos os benefícios da graça maravilhosa de Romanos 8? Para todos, sem distinção? Toda a humanidade caída em Adão experimenta os benefícios da justificação e a moldura de Romanos 8? Paulo precisa mais uma vez voltar à questão do nivelamento de judeus e gentios, na mesma condição de pecadores, conforme o capítulo 1, que fala dos gentios, e do capítulo 12, que fala dos judeus, para explicar que a redenção não está restrita a um grupo e que nem todos irão participar da redenção. O capítulo 9 trata de uma doutrina bem interessante, que é ensinada dentro de todo o contexto bíblico e que faz parte dos decretos de Deus, que se chama reprovação divina. Estando toda a humanidade nivelada na condição de pecadores reprovados, não há justo nenhum sequer, nem reprovação por parte humana, e sendo todos, portanto, merecedores da condenação por causa do pecado, não há injustiça da parte de Deus em deixar alguns permanecendo no pecado e separar outros para experimentar a sua graça. Não sei o critério do Senhor, mas o Senhor é livre para ter os seus critérios.
A conversa de Paulo com os cristãos romanos sobre este assunto baseia-se na história de judeus e gentios. Os judeus formam o povo de Deus conforme ensinado no Antigo Testamento, lá em Gênesis capítulo 12. E os gentios são todos os demais povos que deveriam ser influenciados pelo povo de Gênesis capítulo 12. Nos versículos 2 a 5 do capítulo 9, Paulo faz uma lista das bênçãos e também dos privilégios concedidos por Deus ao povo judeu. Foram adotados, recebendo glória, aliança, lei, deles vem o culto, as promessas, os patriarcas e a descendência de Jesus. Isso é privilégio? Claro que é. Com Abraão, o Senhor estabelece aliança, mas ainda assim, essa aliança não era automaticamente passada aos filhos. Havia algo mais além do que a descendência carnal. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelita. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Não era só o conceito de descendência carnal que leva o homem à salvação. Paulo estava resgatando a história de Abraão e das promessas feitas para Abraão, para a partir deste ponto dizer que não basta conhecer teoricamente ou fazer parte da descendência para efetivamente ser justificado. Há, acima de tudo, uma escolha de Deus, que é vista na própria descendência de Abraão com seus netos Esaú e Jacó, filhos de Isaac, conforme o texto do capítulo 9, versículo 8 a 13, como diz. Isto é, os filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é essa. Por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai, e ainda não eram nem os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não através de obras, mas por aquele que chama. E já foi dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. A Bíblia de Genebra ela faz a seguinte explicação acerca deste texto. O caso de Jacó e Esaú confirma de modo conclusivo o argumento de Paulo sobre a eleição com 3 considerações. Eles eram gêmeos, isto é, tão próximos de uma semelhança natural quanto era possível. O propósito de Deus reverteu até mesmo a distinção natural que existia entre eles, já que Esaú, o mais velho, teve que servir a seu irmão, que era o mais novo. Esse propósito divino foi estabelecido antes do nascimento deles e, portanto, independente de suas ações. A eleição não está baseada em ações, feitos ou fé antevistos. Ao contrário, ela se baseia na graça soberana e predestinadora do Senhor. Então, ok, não é só fazer parte de uma família, mas é crer naquilo que foi estabelecido por Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. É entender a eleição, é ser impactado pela eleição, poder dizer, olha, eu entendo o que foi feito ali na cruz do Calvário. É não pegar carona no chamado do pai, no chamado da mãe, mas é compreender. É o pai entender, meu filho é chamado, as coisas vão acontecendo aí de qualquer jeito. Não, meu irmão, pai e mãe, é sentar com os filhos, é ler as escrituras para os filhos, é explicar para os filhos a redenção, é explicar para os filhos a graça, não deixar os filhinhos soltos não, mas é mostrar para eles, o privilégio que eles têm, de terem nascido, na família de Cristo. O povo judeu estava assim, nós somos judeus, nós somos o povo escolhido mesmo, então a gente pode fazer o que quiser e viver de qualquer jeito e ponto final. Esse povo que está aí fora não foi escolhido mesmo, nunca vão entender isso, nunca vão fazer parte da graça. Não é assim. Não é assim, A gente está dentro do privilégio, daquilo que foi feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário, Mas vamos lá. A explicação de Paulo é clara. Não são somente os descendentes que são salvos, pelo fato de serem judeus. A escolha eterna vem do Senhor. Então vem a pergunta semelhante do capítulo 8, mas com razões diferentes. Vamos lá. Que diremos, pois? Versículo 14, capítulo 9. Diante da explicação acerca da existência de uma escolha feita por Deus, que não se baseia em nenhuma obra humana, pois toda obra humana não passa de imundície, como diz Isaías, capítulo 64, mas todos nós somos como imundo, todas as nossas justiças como trapo de imundícia, todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Deus estaria sendo injusto ao escolher?
Paulo vai responder, não, de modo nenhum, Deus escolhe quem Ele quer. A base para o pensamento correto acerca deste assunto precisa ser a depravação total. Todos igualados em depravação e totalmente pecadores. Neste grupo não há melhores, não há preferidos, todos são iguais. No entanto, irmãos, Deus escolheu alguns dentre essa totalidade de pecadores, de todas as tribos, povos, línguas e nações, para formar um povo que seja um povo exclusivamente seu, conforme Paulo ensina na carta a Tito, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, um povo que tem judeus, um povo que tem gentios, um povo que tem gente que o Senhor predestinou e chamou na eternidade. É bom sermos famílias do Senhor, mas isso não quer dizer que Deus chamou só a nossa família. É bom sermos igreja do Senhor, mas isso não quer dizer que Deus chamou só a nossa igreja. Tem um monte de gente que o Senhor chamou, tem um monte de gente que o Senhor vai usar você para ser estruturado na moldura de Romanos 8 e ser graça beneficiadora na vida dessas pessoas. Então, ao mesmo tempo que Romanos 8 ela dá a moldura, Romanos 9 diz assim, gente, quem crê, né, quem foi chamado, quem foi eleito, vai reconhecer a moldura de Cristo e vai ter a moldura de Cristo também na sua vida, seja ele judeu, seja ele gentio. O gentio está lá fora fazendo tudo que não presta, mas a partir do momento que ele é impactado por gente que ama o Senhor, ele começa a perceber que há algo diferente, diferenciado para ele, há um propósito para a vida dele e ele deixa de ser gentio. O judeu que está dentro da casa de Deus, que nasceu na casa de Deus, ele precisa perceber essa moldura, levar essa moldura a sério também, para que ele, embora esteja dentro da casa de Deus, não esteja sendo de maneira nenhuma de Deus. Então, para sermos de Deus, dentro da casa de Deus, precisamos entender a moldura de Romanos capítulo 8. E para que as pessoas sejam salvas fora da casa de Deus, também precisam entender a moldura de Romanos capítulo 8. Quem vai entender? Os predestinados de Romanos capítulo 9. Os que Deus chamou na eternidade, seja dentro da casa de Deus ou fora da casa de Deus, um dia serão a casa de Deus, porque vão amar o Senhor Jesus Cristo, vão amar a palavra escrita de Jesus Cristo, vão amar a igreja de Jesus Cristo, respeitar as suas autoridades, levar a sério os seus dons e ministérios, vão amar os irmãos em Cristo Jesus e vão proclamar as virtudes de Cristo para as pessoas. Como que eu reconheço um cristão? Ele ama Jesus, ele ama a palavra de Deus, ele ama a igreja, ele ama seus ministérios, ele ama o seu pastor, ele ama a sua liderança, ele ama os irmãos em Cristo Jesus e ele proclama o evangelho da graça de Deus. Este é uma moldura de Cristo Jesus que compreende os benefícios de estar em Cristo Jesus e entende a predestinação, a eleição e sabe que ele mesmo jamais teria escolhido o Senhor Jesus Cristo, né? O Senhor chamou um povo totalmente seu. O Senhor teve misericórdia de quem Ele quis ter misericórdia. Terei misericórdia de quem eu quiser. Aprover ter misericórdia. Compadecer-me-ei de quem me aprover. Como é que fala isso? Aprover? Tá certo isso? De quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer. Não depende de quem corre. Mas Deus ter usado a sua misericórdia lá. Esse é capítulo 9, né? Embora esteja 8 aqui, né? Esqueci de mudar esse capítulo 8 para capítulo 9, né? Muito bem. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus ter usado sua eleição, a sua misericórdia lá na eternidade. Portanto, manter o coração endurecido dentro do normal, que é o pecado, ou mudar o coração endurecido para a condição de livre do peso do pecado é ato da soberana escolha eterna do Senhor Jesus Cristo. Não há como falar em escolha divina sem falar em soberania. O Packer vai dizer no seu livro Teologia Concisa assim: o domínio de Deus é total. Ele deseja o que escolhe, ele executa tudo aquilo que ele deseja e ninguém pode deter a sua mão ou impedir os seus planos, né? Olha que coisa linda, né? O tempo de Deus é perfeito, o Deus do tempo é perfeito e a gente se submete.
Romanos 8, você é a moldura. Romanos 9, se submeta ao Deus que na eternidade, né, resolveu amar você, que decidiu amar você, que decidiu escolher você. Ele quis, aconteceu, e agora o que ele requer de você é glória ao nome dele, né? Conscientização daquilo que foi feito por ele. O domínio de Deus é completo, é Ele que manda pandemia, é Ele que tira pandemia, Ele que estabelece governo, Ele que tira governo, Ele que manda no presidente, Ele que manda nos governadores, Ele que manda, Ele até coloca o homem mau para o dia mau, né? O Senhor está no domínio absoluto de todas as coisas. Então a tua oração bonitinha seja feita a tua vontade, Senhor, mas me dá maturidade para compreender, te glorificar, te bendizer, te exaltar, te adorar e não reclamar, porque todas as coisas cooperam para o meu bem, todas as coisas têm o propósito de amadurecer. Sabemos ou não sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados para viver segundo o seu propósito, para aqueles que foram predestinados, eleitos na eternidade para compreender os propósitos de Deus e glorificar o nome excelso do Senhor. Esse é o seu propósito. Então, aleluia, glória a Deus. A compreensão da moldura nos leva à conscientização da eternidade e da soberania do Senhor em escolher ou não escolher. Dessa forma, dentro dessa visão de que Deus quer que as coisas aconteçam do jeito que já estão acontecendo, inclusive na questão da salvação, principalmente aqui para nós, na questão da salvação, Paulo faz a excelente comparação entre a atitude soberana do Senhor e também do oleiro. Lembra da comparação? Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fez assim? Por que está fazendo assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso que ele usa para honra e fazer um vaso que ele usa para desonra? Olha onde que a gente chega no capítulo 9, meu irmão. E vai brigar com Deus? Vai ficar orando contra Deus? Vai ficar pedindo para Deus coisas que Ele nunca vai dar? E vai deixar de agradecer por coisas que Ele já deu? Como que a gente briga com Deus, hein? Como é que a gente fica resistindo à vontade dEle? Mas não tem influência nenhuma resistir à vontade de Deus. A gente fica discutindo com Deus. Não estou gostando do jeito que o Senhor está fazendo a pandemia, acaba logo com isso, deixa Deus fazer a pandemia do jeito dele, meu irmão. A gente está aqui para adorar, nós somos molduras, nós temos a moldura do Senhor para glorificar, para bendizer o nome dele. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o Senhor por tudo que ele está fazendo. Vamos nos condicionar, nos adequar, glorificar, bendizer, aguardar o tempo dele, glorificando, bendizendo o nome santo do Senhor. O oleiro tem autoridade para fazer o que ele quer em termos de salvação, em termos de qualquer coisa. Ele é o dono de todas as coisas. Vamos botar um sorriso no rosto aí, meu irmão, e glorificar e bendizer o nome do Senhor. Seja feita a sua vontade. Tem gente orando contra o Senhor o tempo todo. Vamos fazer uma campanha de oração contra o Senhor. Que é isso, meu irmão? Vai ficar brigando com Deus? É lógico que a gente está pensando em termos de salvação, mas a gente está pensando também em domínio do Senhor. O Senhor está no controle, o Senhor é o soberano, o Deus de todas as coisas. Okay? A soberania do Senhor mostra que Ele é o dono de tudo. E o que Ele faz, o que Ele fez? Todas as coisas. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins e propósitos, e até mesmo o perverso, e até mesmo o dia mau, para o perverso para o dia da calamidade, o dia dos dias maus. Okay? Provérbios capítulo 16. Vale a pena ler todos os versículos de Provérbios capítulo 16, e ele encerra dizendo assim, que a gente lança o pão, né, na água, mas do Senhor vem toda a decisão. Né? O Senhor decide todas as coisas, o Senhor planejou todas as coisas. Todos os detalhes também da salvação foram escritos pelo Senhor, e Ele escreveu e formou na eternidade a vida de pessoas que seriam salvas, e escreveu na eternidade pessoas que não seriam salvas. Isso machuca alguém? Isso é o assunto de Romanos capítulo 9. Eu escolhi quem eu quis e não escolhi quem eu não quis. Né? Tem coisas que eu amo e tem coisas que eu não amo. Tem pessoas que eu amo e tem pessoas que eu não amo. Está escrito lá em Romanos capítulo 9.
E a gente tem uma compreensão, não, o Senhor ama todo mundo, irmãos, o Senhor ama os eleitos, né? Os eleitos cumprem os propósitos do Senhor. Os que o Senhor não ama, não irão glorificar o seu nome, não irão clamar pelo seu nome, não irão entender o nome do Senhor. Né? A moldura de Romanos 8, né, nos dá autoridade para vivermos dentro dos propósitos do Senhor, na consciência da sua eleição, na consciência da predestinação e na consciência da soberania de Deus. A explicação de Paulo sobre esse assunto tem como objetivo ensinar que essa escolha não depende de descendência humana. Os judeus tinham tudo e achavam que pelo fato de terem a lei já estavam então justificados. Os gentios estavam alheios a essa justificação, mas a receberam porque Deus quis assim. Porque Deus está no controle. Porque aquele que está dentro da igreja e não leva o Senhor a sério é como aquele que está fora da igreja e também não leva o Senhor a sério. É tudo gentio. Então, estar dentro da igreja, meu irmão, é estar em Jesus, estar amando os projetos escritos de Jesus e estar observando os projetos escritos de Jesus diariamente. Quer ver? Vamos fazer um teste doido que vai deixar você também um pouco doido. Quem está na igreja e não lê a Bíblia diariamente, está brincando de ser crente. Do mesmo jeito que aqueles que estão fora da igreja não levam Jesus a sério jamais. Quem está na igreja e não toma posse da realidade de ser a igreja de Jesus, ele não é a igreja de Jesus nem dentro da igreja e nem fora da igreja. Porque aqueles que não conhecem Jesus vão continuar não conhecendo Jesus, porque aqueles que estão dentro da igreja não vão vestir a moldura do quadro maravilhoso da graça divina sobre a vida deles. Então é alguém que entra no meio dos doentes e é tão doente contra os doentes porque ainda não foi curado pela graça divina em Cristo Jesus. Está lendo a Bíblia todos os dias, meu irmão? Está se conscientizando de joelhos sobre a graça do Senhor sobre a sua vida? Está vivendo uma vida de gratidão, mesmo no meio da pandemia, entendendo que pandemia, pode vir pandemia, pode sair pandemia, o Senhor continua governador e imperador único da história, sem concorrência. O Senhor é onipotente, único poderoso da história. O Senhor não divide o seu poder com ninguém. Ele faz com que o seu poder aconteça de maneira planejada por Ele, mas Ele não dá o poder dele para ninguém. O poder é dele, daí a frase onipotente. O Senhor escreveu a história para que os seus filhos lhe deem glória e não fiquem inventando orações para contrariar, para brigar com Deus. O Senhor está presente conosco para amadurecer o nosso conteúdo cristão, para que possamos viver de gratidão, em santificação, com satisfação, caminhando para a vida eterna. E o Espírito Santo nos dá essa dimensão. Você não é daqui, você é do céu. Então se comporte como cidadão em Cristo Jesus, como cidadão do céu. Mariana. Missionário Alcino colocou, em Atos 11:18. Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: Então concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. O estado imperfeito da natureza humana se manifesta com muita força quando pessoas santas se incomodam até de ouvir que se tem recebido a palavra de Deus. O arrependimento para a vida é dado também aos gentios, né? E isso acaba incomodando os judeus, né? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: até aos gentios chegou o Evangelho. Né? Essa maturidade, né, de graça, né, sendo nós a moldura de Cristo, a gente vai lá para fora e as pessoas vão dizer: que moldura bonita você carrega! E aí você diz o quê? É graça, é favor imerecido. E geralmente quando a pessoa percebe a sua moldura, você acabou de encontrar um discípulo. Você acabou de encontrar alguém que quer para ela também essa moldura, porque na eternidade o Senhor planejou colocar gente na sua vida para você influenciar. Né? Esses são os Simões. Né? André conheceu o Evangelho, tinha um irmão e ele levou o Evangelho para seu irmão. Seu irmão chamava Simão Pedro. Projeto Simão, eu conheço o Evangelho é a minha moldura e eu apresento o Evangelho para novas pessoas, né? Para novos Simões. Né? Projeto Simão. Você é um projeto Simão, um projeto de evangelização, um projeto de graça, né? Porque carrega em si a convicção da graça divina em Cristo Jesus para a sua vida. Né? Isso é maravilhoso e quem quis assim foi o Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Alcino. Excelente participação. Né? Tem mais, Mariana? Dona Marlene.
Dona Marlene carrega a moldura de Cristo, né? Dona Marlene, a senhora carrega aquela moldura da graça na sua vida, né? E as pessoas observam Dona Marlene e dizem assim, que moldura linda é essa? E a gente pode dizer, é a graça de Romanos 8 na minha vida, né? Deus abençoe, Dona Marlene. A senhora é claramente Romanos 8, né? Na vida das pessoas que te conhecem. Deus abençoe muito a senhora, Deus abençoe muito as pessoas em Cristo Jesus, né? Que levam a sério essa moldura de Romanos capítulo 8 e vivem isso no dia a dia, né? Deus abençoe. Vamos caminhar. A Bíblia toda trabalha a questão da escolha incondicional de Deus, trazendo vida para quem não merecia nada, com base unicamente no querer eterno do Senhor, não tendo distinção de raça, sendo abrangente para todos os povos. Né? O texto que o Alcino leu em Atos, capítulo 11, 18, fala sobre isso. Né? Ok, mas vamos para o capítulo 10. Vamos falar sobre a incredulidade. O Isaac está dizendo que a voz da Mariana não saiu, Mariana. Então vamos de novo ler o texto ali. A Dona Marlene colocou: glorificado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Graças seja para Deus, o Deus Pai e Todo-Poderoso. Saiu agora, gente, a voz da Mariana, sobre a participação da Dona Marlene. Saiu a participação do Isaac? Saiu? Do Isaac não, do Cicino, né? Agora o Isaac avisando, né? Muito bem. Vamos caminhar para o capítulo 10, né? Capítulo 8, moldura. Capítulo 9, né? Predestinação. E no capítulo 10, acreditem, irmãos, vem a tal da incredulidade. Depois de explicar a questão da escolha, Paulo se volta novamente para a atitude incrédula dos judeus. Quanta dificuldade para entender o chamado de Deus, quanta dificuldade para entender que não basta viver preso a teorias quanto à salvação. Paulo chega a dizer que eles têm zelo pelo Senhor, mas zelo sem entendimento. Né? Como é que pode ter zelo pelo Senhor sem entendimento? Como é que pode viver de teorias, né, sem entendimento? Muitos, nos dias atuais, buscam a justiça, buscam a salvação, querem melhorar, querem evoluir espiritualmente através de conceitos particulares, através de adequações particulares de fé. Até gostam de Deus, até falam do nome de Deus, mas não têm o entendimento para a salvação. Estão cegos em suas próprias legalidades, assim como os judeus estavam. Né? Não é só a gente trazer definições de Deus. A gente fala assim, porque ser certo, na minha lista, a lista do meu pai, ser certo era isso, isso, isso e isso. A lista da minha religião, ser certo, é isso, é isso, é isso e isso. Né? As doutrinas da minha religião, é isso, isso, isso. Mas e as doutrinas do pai? Mas não, a gente está certo porque a gente conhece o legalismo da lei. A gente está certo porque a gente segue os bons conselhos. Eu não mato, eu não roubo, eu pago as minhas contas em dias, eu não faço mal para ninguém, nem o que eu puder ajudar, eu ajudo, né? Então eu sou bom. E Paulo está dizendo que não é só isso. Que não é só estar cego dentro de princípios que são bons princípios, mas que não são a moldura de Romanos capítulo 8. Então, os judeus começam a dizer, nós temos Moisés, nós temos Abraão, nós temos Isaac e Jacó, nós temos conceitos bem definidos sobre o sábado, sobre esqueci o termo, a circuncisão, né? Nós temos a circuncisão, nós temos a lei, nós temos o sábado, né? Então nós somos certinhos, nós não precisamos de nada. Precisa de Jesus, irmãos. Precisa se render a Jesus, precisa da graça, precisa ser moldurado, de que não há mais condenação. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Precisa ter a moldura da compreensão da paternidade de Jesus Cristo. Precisa ter a conscientização do governo absoluto de Jesus Cristo. Precisa ter a conscientização de que todas as coisas vão muito bem, obrigado, por causa de Jesus Cristo. A consciência de que o preço foi pago ali na cruz do Calvário. A consciência do tetelestai, que o Alcino colocou o termo até no grego lá para a gente apreciar, está aí em cima, para a gente poder ver o texto. Né? Precisa ter a consciência de que já foi pago um alto preço por Jesus Cristo. Precisa ter vida devocional diária, meu irmão. Precisa ter amor pela igreja, precisa ter respeito pelas autoridades constituídas, precisa respeitar o Pai. Né? A lei não salva, mas a partir do momento que o salvo é salvo, a lei é do salvo. E ele passa a amar a lei, não por uma obrigação, não por uma norma de justificação,
mas por um privilégio de santificação. Se a lei for norma para a justificação, ela não presta, mas se a lei é privilégio da santificação, então ela é feita com santificação. Se olhar para a glorificação traz uma alegria, então é porque a gente já entendeu o que foi feito. Se olhar para a glorificação traz um peso, um desespero, até um medo e um estresse, é porque a gente ainda está cego nas nossas leis, estamos cegos nas nossas condições humanas, sem entender a graça que foi estabelecida ali na cruz do Calvário. Paulo mais uma vez ensina que a lei, a justiça própria, não conduz à salvação, mas que o objetivo da lei é revelar Cristo, o único que foi capaz de cumprir a justiça. As palavras do apóstolo são um apelo para os judeus, assim como são um apelo para todos aqueles que hoje querem se sentir bem espiritualmente e emocionalmente baseados em si mesmos. Querem sentir um bem social, um bem espiritual e um bem emocional fundamentado apenas em si mesmo. A palavra está perto, a palavra da salvação é anunciada, mas muitos não conseguem ver, não conseguem ouvir, perdão. Diz assim a palavra de Deus, porém que se diz, a palavra está pertinho, na tua boca, no teu coração, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, isso é toda a vitória da graça, então você está salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito daquilo que já foi feito na cruz do Calvário. A nossa estrutura, a nossa vida, o nosso fundamento não é os legalismos familiares, nem mesmo os legalismos religiosos, nem mesmo os legalismos eclesiásticos, quando eles não são fundamentados em que Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário. A moldura da nossa existência é Romanos capítulo 8. A gente está livre, está salvo, está amado, está alegrado, está pacificado, está animado para viver bons pensamentos, novas atitudes, para ter fé, para viver uma vida de mansidão, de bom testemunho e ter domínio próprio nas nossas relações com as pessoas. Dominar o corpo através daquilo que o corpo de Jesus já fez por nós na cruz do Calvário. Isso é privilégio demais da conta para a gente duvidar daquilo que já foi feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Capítulo 10 é interessante, pois Paulo acaba de sair do ensino da escolha, da predestinação, da oportunidade de salvação aberta a todos os povos, por causa da graça incondicional de Deus, e agora passa a falar agora sobre a falta de compreensão de algo que é tão profundo, tão claro, tão absoluto. Não depende de você. Então, não cobre dos outros aquilo que você não tem condições ainda de viver. Viva a graça, seja a moldura de Cristo, seja absoluto nos conceitos de doutrina cristã, doutrina da graça, né? E se cobre, meu irmão. O fariseu ele só cobrava a atitude dos outros, e o transformado cobra a atitude de si mesmo. Essa palavra nem é minha, essa palavra é do Packer. O fariseu cobra a atitude dos outros, já o transformado cobra de si mesmo, né? Ele não tem tempo de ficar cobrando dos outros, ele tem tempo de ajudar os outros com a ajuda que ele já teve de Romanos capítulo 8. Então, não é dentro da nossa compreensão. Existe uma confusão, mas não para aqueles que creem, independente de quem sejam. Desse ponto sobre a salvação, Paulo fala da importância da pregação, do anúncio. A escolha divina não tira dos salvos, daqueles que já entenderam o seu chamado, o privilégio de anunciar o Evangelho. Porque é através do Evangelho que outros escolhidos irão ser acordados e despertados. E a grande pregação do Evangelho que os gentios têm é você. Você é graça na vida das pessoas que o Senhor já colocou na sua vida. Não cobre de missionários, de pastores, de presbíteros, de diáconos, serem graça na vida daqueles que o Senhor colocou na sua vida. Deus deu de presente para você algumas pessoas, né? Você pode pedir ajuda, mas não cobrar, né? Que eles façam o que você foi chamado para fazer. Quem é que vai cuidar da sua família? Em nome de Jesus, seja bênção e estrutura na sua vida. Precisar de ajuda, a gente vai ajudar, mas é você que Deus chamou. As pessoas que trabalham com você, foi você que Deus chamou. As pessoas que estudam com você, foi você que Deus chamou. Os seus vizinhos, foi você que Deus chamou. Então seja graça consciente, seja moldurado pela graça de Jesus e vai abençoar a vida deste povo. Tá bom, irmãos?
Diz assim, olha, não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha a pergunta, como invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Agora para você, como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que vivem, anunciam as molduras de Romanos capítulo 8, proclamam as coisas boas de Romanos capítulo 8 com a sua existência. Olha que lindo! Quem é que vai onde você pisa? É você, meu irmão. Quem é que pisa onde você vai? É você. Então seja referência de graça nesses lugares onde Deus já colocou você. Você não está numa família para a glória do seu nome. Você não mora na sua casa para a glória do seu nome. Você não estuda na escola para a glória do seu nome. Você não trabalha onde você trabalha para a glória do seu nome. Tudo que a gente faz sem viver a moldura de Romanos capítulo 8 é vaidade. Tudo que a gente faz vivendo a moldura de Romanos capítulo 8 é verdade. Seja as suas posses, né? Estou falando de Eclesiastes 2 agora. Posses sem o Senhor é vaidade. Sabedoria sem o Senhor é vaidade. Trabalhar sem o Senhor é vaidade, né? Eclesiastes capítulo 2. As 3 visões de Eclesiastes capítulo 2. Eu ia pregar Eclesiastes capítulo 2. Aí eu falei assim, não, eu quero falar do tempo do Senhor. Vou falar de novo do tempo do Senhor. Vou falar sempre do tempo do Senhor, para que eu mesmo entenda e para que aqueles que o Senhor der o privilégio de eu pregar essa palavra também entendam. O tempo é do Senhor e a gente não pode ficar tentando mudar aquilo que é imutável. O Senhor está no controle, né? Sejamos graça de Deus, usemos as nossas posses para a glória de Deus, para a verdade, não para a vaidade. Usemos a nossa sabedoria para a verdade e não para a vaidade. Usemos o nosso trabalho para a verdade e não para a vaidade. Usemos as nossas famílias para a verdade. Usemos tudo o que o Senhor colocar em nossas mãos para a verdade. Então, possamos ser graça de Deus na vida daqueles que estão por perto de nós. Quão formosos serão os pés daqueles que viverem a moldura de Romanos capítulo 8 na vida das pessoas, né? Quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas, né? Que coisas boas são essas, né? Que darei ao Senhor por tanta coisa boa que o Senhor já deu por mim. Meu irmão, simplesmente exale o bom perfume de Cristo na vida das pessoas. Paulo quer acabar com a diferença entre judeus e gentios, ensinando sobre a misericórdia revelada pelo Senhor nas coisas criadas e, de forma especial, na sua palavra, que se tornou viva em Jesus. Para o apóstolo, o que era mais importante era a formação de um povo novo, salvo, rendido ao Senhor, que ouve a sua palavra e é transformado pela palavra do Senhor. No entanto, os judeus não estavam se humilhando, capítulo 10, diante da salvação de Jesus, mas estavam reafirmando a salvação através de seus esforços, ou tentando conciliar uma coisa à outra. Essa situação, essa falta de fé somente em Jesus, essa tentativa de adequação humana à salvação, não ficou restrita somente aos judeus, mas passou a se arrastar pela história da humanidade, pela história da igreja e entre os cristãos da Idade Média. Isso foi a grande crise, né, da Idade Média. Essa coisa de Jesus e mais alguma coisa. Jesus e mais os meus pensamentos. Jesus mais a minha tradição familiar. Jesus mais o meu pai. Jesus mais a minha mãe. Jesus mais a minha igreja. Não, irmão. É só Jesus. É só Jesus. A carta de Gálatas é escrita para dizer assim, para de viver trazendo novos conceitos para Jesus. Jesus basta. Para de inventar novo evangelho. Para de inventar nova oração. Para de inventar nova ação. Para de inventar nova adoração. É só Jesus. Nada mais que Jesus. Jesus basta. Jesus é tudo que a gente precisa. Jesus é eficiente. Jesus é suficiente. Jesus é o Todo-Poderoso. Jesus é o único poderoso. Jesus é o onipotente. Nós não precisamos de concorrência com nada. Jesus basta. A ideia da colaboração na salvação é algo ensinado, muito ensinado e difundido. Traz consequências à vida de fé até hoje, né? O fato é que Deus escolheu, usou de misericórdia, e isso basta para a salvação. Enquanto os judeus estavam rejeitando, se apoiando nos seus conhecimentos de lei,
para, de certa forma, serem merecedores da salvação, o Senhor estava anunciando a salvação e revelando os seus escolhidos entre os gentios. Eu fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim, porque os padrões de busca do Senhor nem sempre são os padrões de busca espiritual que Ele deixou revelado na sua palavra, né? O padrão de entendimento, de compreensão do Senhor é Jesus Cristo e só Jesus Cristo, né? Lembre-se que a Torre de Babel foi feita de baixo para cima e foi elaborada para chegar até lá em cima, para que o homem fosse conhecido e fosse famoso. E o que o Senhor fez com a Torre de Babel? A Torre de Babel foi a primeira comunidade da confusão, comunidade Babel, comunidade da confusão. E o homem começou a buscar o Senhor dentro dos seus padrões, dentro de seus pensamentos, dentro de seus planejamentos, para adequar o Senhor aos seus padrões, né? Como diz o reverendo Heber Júnior, ele diz assim: o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança, e a gente quis dar de presente para o Senhor também a nossa imagem e semelhança, né? O Senhor olha para o nosso padrão, né, e obedece também ao nosso padrão. Isso é confusão. Olhe para o padrão do Senhor, o padrão dele é Cristo, sua imagem e semelhança. Essa é a Imago Dei, dada de presente para nós. A Imago Dei se chama a Imago Christus, dada de presente para nós. E a gente quer levar a Imago Humanus para o Senhor e dizer assim: Senhor, vive de maneira humana, né, os nossos pensamentos, os nossos planejamentos e responde às nossas orações dentro dos nossos padrões. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o nosso nome. Venha a ti o nosso reino. Seja feita a nossa vontade aqui na terra e também aí no céu. A gente tem essa mania maldita de querer enquadrar o Senhor nos nossos anseios, estresses e dificuldades. Mas o Senhor tem o padrão dele, meu irmão. E é o padrão dele que vale a pena. Tá bom? Vamos caminhar. Capítulo 11, para a gente fechar. Aleluia, glória a Deus, a misericórdia de Deus e a sabedoria divina. Vamos lá. Paulo inicia seu ensino agora no capítulo 11 com uma pergunta. Será que Deus teria rejeitado o seu povo? Ele fala dele mesmo como israelita, descendente de Abraão, e relembra a situação de Elias no Antigo Testamento, pensando que estava sozinho na sua luta contra a idolatria de Israel. E Deus mostra a ele que havia reservado para ele um povo fiel. Não estamos sozinhos, né? Aqueles que buscam o Senhor, fiquem tranquilos. Aqueles que entenderam a moldura de Cristo Jesus, fique sozinho. Fique sozinho não, fique tranquilo. Você não está sozinho. Tem mais gente levando Jesus a sério. Tem um monte de gente que não está levando Jesus a sério, e isso é praticamente visível. Dá para a gente fazer uma lista, né? Quem é que não está levando Jesus a sério? Bom, lá dá para fazer uma lista, Deus pode fazer essa lista, né? Tem gente que não está levando Jesus a sério, irmão. E a gente percebe que leva Jesus a sério quando a gente olha para Jesus e fala assim: te amo, vou ler tua Bíblia. Te amo, vou amar a tua igreja, e mesmo não podendo congregar ainda, eu vou ser a sua igreja. E mesmo quando eu puder congregar, vou continuar sendo a tua igreja, dentro da igreja e fora dela. Porque eu amo o Senhor, eu amo tua palavra, e eu amo ser igreja e congregar sendo igreja do Senhor. Amo os meus irmãos e tenho interesse que meus irmãos amadureçam na consciência do Senhor, na consciência de serem molduras do Senhor. E amo proclamar as tuas virtudes para aqueles que ainda não te conhecem, né? Então isso demonstra, né, que a gente é do povo fiel do Senhor, né? A gente entende o Senhor Jesus como Deus Todo-Poderoso, a gente entende que o Senhor Jesus escreveu a história da humanidade, e a gente entende que o Senhor Jesus nunca nos deixou sozinhos, né? Isso é muito importante. O amor dele está claro para a gente, a alegria dele não vai atrapalhar, não vai deixar com que as falsas alegrias deste mundo atrapalhem a verdadeira alegria. A paz dele nos ensina, irmãos, que não há paz neste mundo que substitua a paz de não estar em conflito espiritual contra o Pai, porque Jesus pagou o preço e agora não tem mais condenação. Então isso tem que ser o nosso ânimo para viver em pandemia ou sem pandemia. Isso tem que ser o nosso ânimo para viver as crises até que o Senhor Jesus disse que teríamos, né? O nosso ânimo não é aquilo que a gente vê, ouve ou pensa. Nosso ânimo é aquilo que foi feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E nós, povo dele, vivendo em Cristo Jesus, sabemos que tem mais gente moldurado pela graça de Deus.
Usando esses exemplos, Paulo ensina que o Senhor não rejeitou os judeus, mas que eles precisam entender a questão da graça. O capítulo 11, na verdade, está dividido em 3 partes. Primeiro, a argumentação da salvação aos judeus, o privilégio também dado aos gentios e glórias dadas ao Senhor, que é aquele maravilhoso cântico, né? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Seja a glória dos judeus convertidos, seja a glória dos gentios convertidos, que agora são o verdadeiro Israel de Cristo Jesus. Os que compreendem que são moldura da graça são o verdadeiro Israel em Cristo Jesus. Então a comparação de Elias é interessante. Você, Senhor, eu estou sozinho nesse processo todo? Aí você fala assim, não, fica tranquilo. Existem mais 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Interessante a ideia que aqueles que estão no mundo, que não se dobraram diante de Jesus, estão dobrados diante de Baal. Mas aqueles que estão no Evangelho, que são judeus, estão dentro da igreja e não se dobraram diante de Jesus Cristo ainda, estão dobrados diante de Baal. Né? A gente dá nome para os Baals, os estresses do dia a dia. Né? E a pergunta que a gente faz, até desafiando, qual é o Baal que nos dobra? Qual é o Baal que tem nos dobrado? Né? Ou a graça moldura a nossa vida, ou a gente está dobrado diante de alguma coisa. Tá bom, irmãos? Na primeira parte, Paulo, mais uma vez, contrasta a salvação pela graça e a salvação pelas obras. Partindo então do exemplo de Elias, dos fiéis que não se envolveram na idolatria a Baal, Paulo argumenta que o Senhor deixou também naquela situação um povo fiel que entenderia a salvação pela graça. Aleluia! Sempre vai ter um povo que se dobra à graça, embora dentro da igreja, e eu estou desafiando as pessoas de dentro da igreja a se dobrarem diante da realidade da onipotência de Cristo. A se dobrarem diante da realidade da onisciência de Cristo, a se dobrar diante da realidade da onipresença de Cristo, a entender aquilo que já foi feito e viverem a vida de vocês, as nossas vidas, como pessoas que se dobram diante da realidade de Cristo. Quem não se dobra diante de Cristo, acaba se dobrando diante da crise. E aí ele se torna também uma crise existencial onde ele está plantado. A gente não é uma crise existencial, a gente é cristianismo existencial. Ou a gente vive Cristo, ou a gente vive a crise, né? Não dá para casar os dois. Ou a crise, ou Cristo, né? E a gente vê, infelizmente, pessoas que se dobram diante da crise. Não se dobre diante de Baal, não se dobre diante da crise, se dobre diante da graça, reconheça a moldura de Romanos 8 dada de presente para você, tome posse da realidade da justificação e viva satisfeito com isso, santificado por isso, caminhando para a vida eterna com essa consciência perfeita da graça de Deus. Ok? Em tempos onde o valor humano conta muito, onde as pessoas são valorizadas pelo que podem fazer, oferecer, onde o senso de superioridade invade até a vida cristã, os ensinos de Paulo remetem o homem a uma sensação de dependência e também de inutilidade. Nada do que você faz pode ter valor para resgatar a sua alma. Resgatar a alma. Os ensinos de Paulo ressaltam a graça. A história do ser humano tem valor a partir da graça. A partir da graça, sim, você agora tem um senso, né, de dependência e de utilidade, primeiro na adoração e depois na proclamação. Né? Porque você entende a moldura da graça, você vive a graça, você tem vida devocional, você ama as Escrituras, você ama a igreja, você respeita as suas lideranças, você respeita a estrutura familiar, você respeita as estruturas sociais e se coloca agora como servo da graça nesse tempo. Né? Você está no templo. Você é do templo, você caminha para a eternidade. Então, enquanto está aqui, você faz diferença com a conscientização, com a moldura da graça clara e objetiva no seu dia a dia. Tá bom, querido? Você não é salvo pelas obras, mas agora as obras são dos salvos. Né? Então, a gente vai viver as boas obras que o Senhor planejou para nós. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Olha que bonito esse termo, né? Remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, não é por obras. Do contrário, graça já não seria graça.
A pregação da exclusividade da graça para a salvação não deve ser esquecida e nem trocada por pregações de autoajuda, coachismo, ou motivações baseadas no positivismo, na valorização do ser humano como um fim em si mesmo, capaz de, por suas forças, resolver todas as suas questões. A gente vive num tempo onde as pessoas estão buscando coachings, autoajuda, pensamentos positivos, e sei lá das quantas, e acende um incenso aqui e faz um negocinho ali. E às vezes as pessoas transformam até o aconselhamento em autoajuda. Se você quer ajudar alguém, meu irmão, prega Romanos 8 para ela. Você quer ajudar alguém, irmão? Prega Romanos 3, prega Romanos 1, 2 e 3 para a pessoa. Aprende como Paulo estruturou a igreja de Roma para entender o que a gente tem que ensinar para uma pessoa. Estuda Romanos, fala assim, vou ensinar Romanos para uma pessoa. Romanos 1 diz assim, olha, que não há nenhum que presta, Romanos 2 fala assim, nem os que são de dentro da igreja, que não têm comunhão com aquilo que é a graça, também prestam. Romanos 3, ele equilibra todo mundo. E aí a gente vai aprender que a justificação pela graça de Deus é que nos mantém em comunhão com o Deus da graça, chamado Jesus Cristo, e Ele planta em nós o seu Espírito, para que agora, como filhos da graça, possamos ser plenos nele. E aí vai. Não é por obras, não é por conceitos, não é por definições teológicas, não é por argumentos muito bem organizados, mas é pela graça divina. Não são coaches, não são psicólogos, não é psicoterapia. Irmãos, a terapia do cristão é o conhecimento da verdade escrita de Deus, é o conhecimento da graça de Deus. Nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra, nenhum positivismo, nenhuma regra positivista pode ajudar ninguém. Porque isso também é humanismo. O que pode ajudar você, levantar você, ou levantar alguém que você ama, é o conhecimento da verdade escrita de Deus. É a graça soberana de Cristo. Nenhuma outra coisa substitui a graça soberana de Cristo. Então, se você está caçando ajuda em qualquer outra coisa que não é graça, então você não vai ser ajudado lá dentro. E você vai ser condicionado a treinamentos de repetições emocionais que não levam você a um amadurecimento espiritual, amadurecimento da mente em Cristo Jesus. Então você precisa de ajuda espiritual, você precisa de conscientização espiritual, conscientização bíblica. Se você quer ajudar alguém, vai lá, lê Romanos 8 com ela, lê Romanos com ela, lê graça com ela, lê a Bíblia com ela, lê Evangelho com ela, lê João com ela, lê a Bíblia com ela. Quer ajudar alguém que está passando por angústias, tristezas, depressão, estresse, tudo que for que você imaginar, a única solução para essa pessoa é o conhecimento de Jesus Cristo como Salvador e depois como Senhor, como Deus eterno e todo-poderoso que justifica aos seus filhos, tá bom? Vamos caminhar. O segundo ponto leva os gentios a pensar no privilégio que eles têm de receberem a salvação. Os judeus rejeitaram Jesus, mas por causa deste erro cometido por eles, a salvação também foi anunciada aos gentios. Paulo mesmo fez isso nas suas viagens. Ele anunciava lá na sinagoga, mas quando os judeus, teimosos e orgulhosos, se mostravam insatisfeitos com Jesus, aí Paulo falou assim, tá bom, vou lá pregar para os gentios. E ele ia. Neste ponto, Paulo ensina aos que não são judeus que eles receberam graça, o favor imerecido que os fez ser da família de Deus, mesmo não tendo a descendência em Abraão. E aqui Paulo vai bater na descendência de Abraão. E tu, sendo oliveira brava, fostes enxertado em meio deles, te tornaste participante da raiz da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz é que sustenta a você. Então é engraçado, porque primeiro Paulo vai convencer os gentios que eles fazem parte de tudo isso, vai convencer os judeus que os gentios fazem parte de tudo isso, mas agora Paulo alerta também aos gentios. Gente, não pode ter soberba, tá bom? Não pode ter vaidade. Gentios foram chamados porque os judeus rejeitaram, mas gentios não vão alimentar o coração de vocês com vaidade. É impressionante, irmãos, é impressionante como que essa carga da vaidade tem poder de tentar invadir todo mundo. Lembra da mensagem de domingo à noite, quando a gente fala que Paulo recebeu um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, um ângelo satana, um lembrete das trevas, um lembrete de que a vaidade ela quer dominar o coração da gente e a gente quer sempre se posicionar
por cima até de Jesus, irmãos. A gente quer se posicionar por cima dos irmãos, a gente quer se posicionar por cima de Jesus, a gente quer se posicionar por cima das pessoas, né? Essa é uma vaidade. Então Paulo está dizendo assim, olha, vocês cuidado com a vaidade. Não se glorie contra os ramos. Se te gloriares, sabe que nunca foi você que sustenta a raiz, mas a raiz é que sustenta a você. De novo, né? Romanos capítulo 1, de novo, Romanos capítulo 2 e de novo Romanos capítulo 3. Né? Romanos capítulo 1, gentios. Romanos capítulo 2, judeus. Romanos capítulo 3, o Senhor igualando todo mundo. Para que ninguém seja vaidoso, mas para que todos sejam adoradores em espírito e verdade, e todo mundo se ajude, e todo mundo se carregue, irmão. Estamos todos em crescimento espiritual. Esse é o projeto maravilhoso da comunhão dos santos, né? Se alguém cair, a gente vai lá buscar, a gente levanta e fala assim, cara, vamos levantar, não sou melhor que você, a gente é tudo igual, mas vamos se esforçar. Quem não está lendo, se esforça aí. Quem está lendo, ajude quem não está lendo. Quem está lendo, quem não está lendo, vamos buscar quem está lendo, quem tem comunhão com o Senhor, quem já está moldurado pela graça divina, vamos buscar aqueles que ainda não estão moldurados pela graça divina. Tem gente que não está moldurado pela graça divina dentro da igreja e tem gente que não está moldurado pela graça divina também fora da igreja. A gente tem que pregar o evangelho para a gente que está dentro da igreja e para a gente que está fora da igreja. Por isso que o evangelho tem que ser repetido constantemente. E como Lutero disse, né, a gente precisa ouvir o evangelho todos os dias, porque a gente acorda e já se esquece do evangelho. Agora imagina gente que passa dias e semanas sem ler a Bíblia, irmãos. Que coisa terrível que deve ser na vida das pessoas que convivem com eles. A figura usada aqui é de uma oliveira com ramos naturais, que foram quebrados, judeus, para que os outros ramos de oliveira bravo fossem enxertados, nós, os gentios, e recebessem a seiva da oliveira boa, verdadeira, que é Jesus Cristo. Paulo apela agora aos gentios, a todos os que receberam a salvação e a justificação pela fé, moldurados pela graça, para que não se esqueçam de alguns pontos importantes para o fortalecimento da vida cristã. O sustento vem da raiz, a raiz é Jesus Cristo. Não te glories contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz é que sustenta você. Não se torne orgulhoso por estar firme e outros ainda não estarem firmes. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças. Teme. Bonito, né? Como que é prático, né? Esse capítulo 11. É bonito como o Senhor chama a gente ao compromisso, né? De cuidar das pessoas. Estamos na mesma raiz, né? Fomos enxertados, alguns foram enxertados na raiz, na planta, né? Mas a raiz é o Senhor Jesus Cristo. Então, aqueles que foram enxertados ou aqueles que já estão bem, não sejam soberbos por já estarem produzindo frutos, né? Acho legal a gente sempre estar dizendo assim, vamos ajudar o fulano a amadurecer, vamos ajudar o fulano que está dentro da igreja a amadurecer, vamos falar com amor com ele, vamos conversar com amor, vamos ser brandos, espirituais, ternos de afetos, né, com essa pessoa para que ela amadureça. Vamos buscar lá fora os nossos Simões, as pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo. Vamos criar o nosso projeto Simão, vamos anotar o nome de pessoas que Deus já colocou para o nosso convívio. Vamos dar a Bíblia de presente para essas pessoas que Deus já colocou no nosso convívio. Vamos criar um projeto? Vamos chamar ele de quê? Projeto Simão. Chamar ele de Projeto Simão. Projeto de evangelização. Quem eu vou evangelizar? Vou evangelizar as pessoas que o Senhor já deu de presente para mim. O que eu vou dar de presente para eles? Vou dar de presente para eles uma Bíblia, para que eles tenham o privilégio de ler a Bíblia e para que eu possa ligar para eles ou mandar mensagem do meu celular para eles dizendo assim, olha, você tem lido a Bíblia que eu te dei de presente? Porque esse é o maior presente que você pode ter. O presente que eu recebi do conhecimento e da moldura de Cristo Jesus. Ok? Considere sempre a severidade e a bondade do Senhor, comprometendo-se com a revelação que foi feita para a salvação, a fim de manter firme a caminhada cristã. Considerai, pois, a bondade, a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo, bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também você vai ser cortado. Olha Deus ameaçando quem já está na fé e quem não está levando a sério o alimentar-se da fé. O Senhor Jesus é uma árvore onde Ele nos coloca para sermos alimentados pela raiz, né? Então, meu irmão, se você não está levando a sério
A palavra de Deus, né? O versículo 22 fala assim, talvez o Senhor corte você, porque você não está levando Deus a sério. Está escrito aí, não sou eu que estou inventando, tá? Ainda bem, né? Talvez o Senhor você não está entendendo a bondade de Deus, né? Não está permanecendo na bondade de Deus, então talvez seja legal fazer uma limpa, né? E essa limpa, né, que Deus vai cortar aí é você, né? Você não está levando Deus a sério, você sabe falar que tem gente que não leva Deus a sério, e você mesmo não está levando Deus a sério, você não está lendo a Bíblia, você não está comendo porções das Escrituras, né? Então a Bíblia está ameaçando você aqui, né? É a Bíblia ameaçando você, não é pastor de igreja ameaçando você. Considera a bondade, mas considera a severidade de Deus para com os caídos, né? Severidade, mas para contigo, bondade de Deus, se você permanecer, né? João capítulo 15. Eu acho o Romanos parecido com João em várias partes do treinamento e informações de João, né? Permanece naquilo que foi dado para você também não ser cortado. Dada a ameaça, né? Ameaçado nesse bullying espiritual agora, né? Essa ameaça, né? Esse confronto, né, espiritual, né, com aqueles que não estão levando a vida espiritual a sério, né? Mas não sou eu, graças a Deus. É a palavra de Deus. Lá, Romanos, capítulo 11, versículo 22. Romanos 11, 22 fala isso. Apocalipse 22, 11 fala assim, quem é sério, continua sério. Quem está brincando, continua brincando. Daqui a pouco Jesus volta e você vai ver o resultado de ter brincado com aquilo que foi a sua grande oportunidade, né? Feita a ameaça, continuemos. Tudo se centraliza na misericórdia de Deus, que enxertou ramos ruins na oliveira excelente e tirou da oliveira excelente aqueles que não estavam frutificando. No entanto, por causa de sua misericórdia, conforme sua vontade, ele pode reenxertar novamente os ramos infrutíferos e fazê-los frutificar. É Lucas capítulo 15. Olha que maravilha, né? Às vezes alguns ramos são arrancados, né? E aí eles começam a viver uma podridão, um fedor. Eu penso assim, eu estava tão bem. Aí o Senhor fala assim, entendeu que estava bem, né? Entendeu que estava na graça. Entendeu agora que sem Jesus a vida é uma desgraça. E aí volta para a graça, para aprender a amar o Senhor, para aprender a ser moldura da graça, para aprender sobre a predestinação, para entender que não se deve brincar com a graça divina, mas levá-la a sério, porque o Senhor não brinca com a graça divina, o Senhor leva a sua graça muito a sério. Todos dependem unicamente da ação da misericórdia do Senhor, que no tempo oportuno se revelará aos seus eleitos, trazendo para os seus eleitos a salvação. A escolha eterna do Senhor é irrevogável. Ele irá certamente cumprir todos os seus propósitos. Os que já foram alcançados pela misericórdia, por favor, vivam em gratidão, em satisfação, em adoração e proclamação da salvação de Jesus Cristo, sabendo que daqui a pouco o Senhor vai te levar para o céu. Agora também, irmãos, aqueles que ainda não foram alcançados precisam levar, aqueles que estão na igreja e que não estão levando o Senhor a sério, precisam levar o Senhor a sério, né? Eu vou ler aqui esse finalzinho aqui e passo a palavra para quem está pedindo a palavra, e acho que é uma pessoa lá da igreja. Vamos lá. O terceiro aspecto que fecha o capítulo 11 resume todo o assunto da justificação, da eleição e da misericórdia, apontando todas as ações para a glorificação de Jesus. Quanto à sabedoria, quanto à profundidade, quanto domínio e soberania revelados no relacionamento com os seus filhos, né? Participação? Quem é? Raquel colocou: não fomos chamados e escolhidos para vivermos alheios à salvação. O que Paulo fala é muito sério para nós. É ingratidão ser chamado para a graça e não viver em crescimento nesta graça. É interessante, né? Esse é o desafio, né? Esse é o desafio claro e bonito das Escrituras, né? Nós não fomos chamados para viver sem a conscientização e sem uma ação, oração e adoração consciente com aquilo que é a nossa vida espiritual para o crescimento espiritual. Um grande abraço para a nossa irmã Raquel. Deus abençoe muito pela sua participação. Mais alguém? Só lembrando aqui, irmãos, eu acabei de receber uma mensagenzinha aqui. Depois que terminar esse estudo maravilhoso de Romanos, aí a gente vai ter uma homenagem aos adolescentes, né, pelo Dia Nacional do Adolescente. Então, não vai embora ainda não, né? Fica mais um tempinho aí para você ver a homenagem aos adolescentes. Daí depois a gente volta para os avisos. A gente está caminhando já para o final, né? E rapidinho a gente já fecha Romanos capítulo 11. E vai ser tão gostoso semana que vem estudarmos Romanos 12, 13, 14, 15 e 16.
Porque é tão prático Romanos 12, 13, 14, 15 e 16, que quando você lê Romanos 12, 13, 14, 15 e 16, você vai dizer assim, olha, moldurado por Romanos 8, eu tenho condições de viver e existir para a glória de Deus, que é o que a nossa irmã Raquel colocou aí. Não fomos chamados e escolhidos para vivermos alheios à salvação. O que Paulo fala é muito sério para nós. É ingratidão ser chamado para a graça e não viver a graça. É ingratidão termos tamanha graça e não vivermos a graça. Salmo 116, lá no Antigo Testamento já dizia isso, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Essa é uma pergunta, irmãos, que a gente deveria fazer. Senhor, o que o Senhor quer fazer comigo nesta manhã, né, neste dia? Porque eu preciso ser grato por todos os seus benefícios dados de presente para mim, né? Se a gente começasse a fazer essa pergunta para Jesus, os nossos dias seriam bem melhores, né? A gente estaria bem amadurecendo e amadurecidos para a glória de Deus, para trabalhar para Ele, glorificar seu nome. Por quê? Porque dele, por meio dele, para Ele, é você, a Ele então, a glória para sempre. Amém. Eu nasci para a glória de Deus, eu sou para a glória de Deus, então vou existir e passar o meu dia para a glória de Jesus Cristo. Vou acordar, vou viver em família para a glória de Deus, vou estudar, vou viver em família para a glória de Deus, vou estudar para a glória de Deus, vou trabalhar para a glória de Deus, vou ter posses para a glória de Deus, vou ter sabedoria para a glória de Deus, vou fazer tudo para a glória de Deus, porque tudo o que a gente faz no nosso dia que não é para a glória de Deus é vaidade. E tudo que a gente faz para a glória de Deus é estabelecimento da verdade, né? Ou verdade ou vaidade, né? Vamos fechar? Vamos lá. Os privilégios da graça estão acessíveis a nós que somos agora feitos filhos do Senhor. Fazemos parte dessa escolha tão soberana, não porque merecíamos alguma coisa ou porque tínhamos mais valor do que as outras pessoas, mas porque o Senhor quis. Fomos escolhidos pela sua graça. Essa mesma graça que sustenta a nossa caminhada cristã, relembrando dia a dia que não há nada que nos condene e nem que nos separe do amor maravilhoso de Jesus Cristo estabelecido na cruz do Calvário. Tetelestai, o preço foi pago por você, pague o preço por ele também. Fomos adotados, temos um Pai cheio de amor que enche nosso coração de esperança na vida eterna com ele. Que essas convicções sejam muito claras nas situações muito simples ou mais complexas, simples, mais normais da nossa vida, para que em tudo possamos reconhecer a profundidade da sua sabedoria, domínio, perfeição, e assim que o Senhor Jesus seja para sempre glorificado nas nossas estruturas e no nosso dia a dia. Amém, irmãos? Deus abençoe, está aí a nossa fonte de pesquisa, a Palavra de Deus, a Carta de Paulo aos Romanos, né? Muito bem. Cadê o... Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Olá, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Por que nós estamos aqui nesse momento? Porque hoje, na Igreja Presbiteriana do Brasil, é comemorado o Dia do Adolescente Presbiteriano.
Como todos nós sabemos, a nossa igreja tem uma sociedade chamada UPA, União Presbiteriana dos Adolescentes. E eu estou aqui em nome da nossa SAF para trazer uma palavra para vocês, parabenizando vocês pelo dia de hoje. Adolescente, essa é uma das melhores fases da vida da gente. É nessa fase que a gente começa a ter as descobertas, o crescimento, as mudanças, o amadurecimento, a formação de caráter, a amizade, diversão, a beleza da juventude. Nessa fase, às vezes, nós somos crianças demais para certas atividades e somos também adulto demais para outras atividades. Então, como que nós podemos fazer para nos dar bem durante essa fase? A palavra de Deus nos diz no livro de Salmo, de número 119, versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? Adolescente, não existe forma de crescer e amadurecer sem estarmos conectados com a palavra de Deus. Crescer e amadurecer com Deus é o melhor presente que a adolescência pode ter. Pois nessa fase em que nós estamos moldando o nosso caráter, quando a gente tem Deus do lado, só Ele poderá nos dar aquele que vai nos agradar durante o restante de todas as nossas vidas. É exatamente por esses motivos, por essas mudanças, que os adolescentes precisam urgentemente estar alicerçados na palavra de Deus. É crescer e viver com e para Jesus. Ser parecido com Jesus é aliar no tempo, o propósito, é caminhar na certeza de chegar a um lugar certo. Então, ser parecido com Jesus é necessário algumas coisas. É necessário a gente ter compromisso, é não deixar levar por circunstâncias ou situações. É esvaziar-se de si mesmo, sem perder a essência. Obviamente que não é fácil sermos parecidos como Jesus. Tem que ser um exercício diário nas nossas vidas. E o importante é manter-se no caminho da fidelidade. A pergunta que o salmista nos faz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? É uma pergunta. A resposta: observando segundo a tua palavra, a palavra de Deus. Que Deus esteja abençoando a sua vida nesse dia. Que você, adolescente, procure viver nos caminhos do Senhor, para que quando for mais tarde você não venha se arrepender das coisas que você fez, das descobertas que você tem feito. A nossa SAF, a SAF da nossa igreja, nesse dia, gostaria de externar o nosso amor, o nosso carinho que nós temos por cada um de vocês. E bem como incentivá-los a ser parecidos com Jesus. Porque sendo assim, cada vez mais você vai crescer e viver para Ele. Que Deus possa estar te abençoando. Em nome da nossa SAF, em nome de toda a igreja, nós queremos te parabenizar. E principalmente porque você já é um adolescente que já está no caminho certo, porque você pertence a uma sociedade, a UPA Presbiteriana da nossa igreja. Que Deus te abençoe. Nós, nesse momento, vamos estar
orando pela sua vida. Hoje nós estamos, a SAF, comemorando o Dia dos Adolescentes. Nós agradecemos por essa sociedade da nossa igreja, que é a Igreja Presbiteriana de Vila Maria. Agora eu vou orar. Nosso Deus, nosso Pai, glorificado é o teu santo nome. Nós te agradecemos pelas nossas vidas, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor tem sido um Pai de bondade, um Pai de misericórdia e tem cuidado de nós. Nós te agradecemos muito pela UPA da nossa igreja. Crianças que começam aos 12 anos, vai aos 15, quando chega a 18, vai para a mocidade. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, esses adolescentes. Que eles possam sempre estar andando nos teus caminhos, procurando fazer a tua vontade, abençoando seus pais, Senhor Deus, abençoando a família de cada um, abençoando o Micael e a Ana Carla, responsável por essa sociedade, que eles possam, Senhor Deus, estar sempre firmes, vitoriosos em Cristo Jesus. É o que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que homenagem maravilhosa, Deus abençoe muito os nossos adolescentes e a moldura da graça seja clara na vida de vocês, né? Para que a gente possa expressar em tempo, né, de graça, né, o que já foi feito por nós e para nós, né? Tem um comentário final do nosso irmão Renan que diz assim que os que foram chamados para viver a salvação, que estão frios dentro da igreja, sejam avivados, né, para que também possam viver a graça salvadora, né, em tempo, né, em tempo. E que Deus abençoe os adolescentes, né, sejam fortes e corajosos para viverem a moldura da graça na vida de vocês. Deus abençoe você, né? Até daqui a pouco. Deus abençoe muito.